Olá, meu nome é Natália, eu sou integrante do grupo 2 e hoje eu vou falar um pouco sobre o que a gente aprendeu na competência 1 e na competência 2 e também sobre o sistema nervoso. Na competência 1 a gente falou sobre bioquímica e nós separamos aqui um jogo e também um resumo para poder falar um pouco mais sobre isso. Nesse resumo, a gente separou em compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais, né? Na água, nós podemos destacar o seu papel como solvente, né? Que garante um meio propício para a realização da grande maioria das reações químicas, um importante componente do plasma sanguíneo, além da proteção de algumas estruturas e um termorregulador do corpo. No sistema biológico, a água é o principal meio de transporte de substâncias e nutrientes e tem um papel importante na eliminação de substâncias para fora do corpo através de suor e urina, e exerce variadas atividades essenciais para garantir o equilíbrio e um funcionamento adequado do organismo como um todo. E os sais minerais, eles possuem funções específicas para auxiliar no funcionamento do organismo. E nos compostos orgânicos, nós temos o carboidrato, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Os carboidratos, eles são conhecidos também como hidratos de carbono, como glicídios ou como açúcares. São formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eles apresentam como principal função a função energética. Entretanto, possuem funções que vão além de garantir energia para as células, estando relacionadas também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais. Eles se dividem em 3 classes: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, e podem ser complexos ou simples. Já os lipídios, eles são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como os óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Eles podem ser classificados em 4 grandes grupos: simples, complexos, derivados e percussores, e tendo diversas funções como composição das membranas biológicas, fornecimento de energia, percussores de hormônio, transporte de vitaminas lipossolúveis, isolante térmico e físico. Já as proteínas são formadas por conjuntos de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, nas quais encontramos um grupo de amina e carboxila. Tem como função a contração muscular, anticorpos, coagulação, transporte de oxigênio, hormônios e atuam como enzimas. Podem ser fibrosas ou globulares e ter classificação como primária, secundária, terciária e quaternária. Desculpa. Os ácidos nucleicos são moléculas com extensa cadeia carbônica formada por nucleotídeos, um grupamento fosfórico, um glicídio e uma base nitrogenada, constituindo o material genético de todos os seres vivos, com uma função do armazenamento e transmitir a informação genética, bem como garantir sua tradução. O armazenamento, e a transmissão dessas informações são garantidas por meio de DNA. Então, esse daqui é o nosso esqueminha para poder explicar a bioquímica. E aí, nós fizemos também um jogo englobando essas palavras que a gente usou ali agora e algumas outras, né? Como catalisador, glicólise e vitaminas, que a vitamina a gente até falou, mas não explicou o que era, e as enzimas também, foi falado ali, mas não explicou o que era. No caso, as enzimas, elas podem ser reguladas por outras moléculas que aumentam ou reduzem sua atividade. O catalisador, ele acelera a velocidade da reação. A glicólise é um processo que pode ser definido como uma via metabólica
na qual uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. E as vitaminas são cofatores enzimáticos que auxiliam o bom funcionamento das enzimas. Esse jogo aqui, ele é um caça-palavras. Aí tem aqui, ó, carboidratos. Você vê as palavras aqui e você vai procurando aqui. Ácido nucleico, glicólise. Provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo, porque nosso tempo é curto. E aí vou ficar caçando aqui as palavrinhas. Mas assim, a gente vai deixar aqui ele para quem depois quiser, né, jogar, porque ainda tem bastante coisa para ver. Mas é um joguinho bem interessante, bem legal, e faz a gente gravar, né, os nomes e também as funções, é bem legal. E na competência 2, a gente fez um mapa mental para falar sobre os tipos de radiação. São 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. A alfa tem um alto nível de ionização, podendo causar no máximo queimaduras. Aqui está escrito errado, perdão. E tem sua propagação bem lenta e com baixo nível de penetração. A beta tem um nível de ionização menor que alfa, podendo causar queimaduras, mas sem atingir órgãos mais internos, com uma penetração de apenas 2 centímetros no corpo humano e tem uma propagação mais rápida que alfa. E tem a gama, que tem baixo nível de ionização. Não possui cargas elétricas, mas tem um alto nível de dano ao corpo humano, com raios que podem atravessar todo o corpo, causando danos irreparáveis, como alterações nas estruturas do DNA, e tem um alto poder de propagação e penetração. E aqui nós temos um vídeo para falar sobre a membrana plasmática, que também é a segunda parte da competência 2. Até aqui? A membrana plasmática é um envoltório que confere forma à célula e atua como uma barreira de proteção. Trata-se de uma estrutura fina e porosa, que separa a célula do meio externo e permite, de maneira seletiva, a entrada e saída de substâncias. A membrana celular apresenta uma estrutura conhecida como mosaico fluido. Ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídios com proteínas distribuídas em sua superfície. Essas proteínas podem atravessar a bicamada lipídica ou permanecer em apenas um dos lados. A principal função da membrana é permitir o transporte de substâncias. Isso pode ser feito de maneira passiva, sem gasto de energia, ou de forma ativa, com gasto de energia. No transporte passivo, ocorre a passagem do meio mais concentrado para o menos concentrado por difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já o transporte ativo ocorre de maneira inversa, deslocando as substâncias da região de menor para de maior concentração. São exemplos o transporte em bloco, que ocorre quando a célula transfere grande quantidade de substâncias para dentro, a endocitose, ou para fora, exocitose do meio intracelular. Os íons também são transportados para o interior da célula pela diferença de concentração, como as bombas de sódio e potássio. É isso. Esse foi o videozinho falando sobre o transporte de membrana. E esse foi o nosso resumo sobre a competência 1 e competência 2. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido, então, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele está localizado centralmente no nosso corpo, né? E ele vai ser composto pelo encéfalo, que está lá dentro da calota craniana, dentro do crânio, protegido pela calota craniana e também pelo assoalho do crânio.
E ele é composto também pela nossa medula espinal. A medula espinal, ela percorre aí a nossa coluna e vai passando por dentro do canal vertebral formado pelas vértebras. Então, ela é protegida pelas nossas vértebras. Aqui nessa peça dá pra gente dar uma olhadinha melhor, ó, eu tirei uma vértebra. E aí, reparem que lá por dentro da vértebra, deixa eu focar aqui, ó, tá passando em azulzinho aí, ó, a medula espinal, tá vendo, ó? A vértebra fica assim, ó, voltada pra frente, e a medula tá passando aqui atrás do corpo vertebral, lá pelos forames vertebrais que formam o canal vertebral dentro da nossa coluna. Bom, já o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos. Nervos que podem ser cranianos ou podem ser também espinais. Os nervos cranianos, eles vão emergir, eles vão partir do encéfalo. Eles também estão localizados no crânio, então não confundam. Apesar de estarem localizados no crânio, os nervos cranianos fazem parte do sistema nervoso periférico. E a gente também tem os nervos espinais, antigamente chamados de espinhais. Os nervos espinais são aqueles que emergem, que partem da nossa medula espinal. O sistema nervoso periférico também contém gânglios nervosos e terminações sensitivas. Os gânglios nervosos são formados por corpos de neurônios. Enquanto os nervos são feixes de axônios de neurônios, os gânglios nervosos são grupamentos de corpos de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. E as terminações nervosas podem ser sensitivas ou então motoras. Aqui nessas peças que a gente tem, vai dar para revisar melhor a anatomia do encéfalo e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, protegido pelo nosso crânio, a gente tem o encéfalo. O encéfalo, ele vai ser composto pelo tronco encefálico. Deixa eu separar essa peça aqui que fica mais fácil da gente ver. Então, Julinha, quer brincar com esse? Senta aqui, ó. Então, nós temos aqui o encéfalo. O encéfalo, ele vai ser composto pelo tronco encefálico, que é essa parte mais estreita aqui de baixo. O tronco encefálico, ele começa aí a partir do forame magno do crânio. Então, para cima do forame magno, a gente tem o tronco encefálico. E ele vai ser contínuo, né, inferiormente, com a medula espinal. Então, abaixo do forame magno, a gente vai ter aí a presença da medula espinal. O tronco encefálico, por sua vez, ele é dividido em 3 partes. Essa parte inferior mais estreita é o bulbo, essa parte mais gordinha do meio é a ponte e a parte um pouquinho mais superior aqui é o mesencéfalo. Posteriormente ao tronco encefálico, a gente vai ter o cerebelo. Logo acima do tronco encefálico, a gente tem esse miolinho aqui que é chamado diencéfalo. E todo o restante aqui do encéfalo, essa maior porção, é chamada telencéfalo, incluindo essa curvinha aqui que está pintada de branco, que é chamada corpo caloso. Então, a gente tem no encéfalo tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo e telencéfalo, que inclui o corpo caloso. E aí você me pergunta, e o cérebro então? Onde está o cérebro, né? A gente chama de cérebro o telencéfalo mais o diencéfalo. Toda essa porção de telencéfalo mais diencéfalo é chamada de cérebro. O telencéfalo, ele é separado em 2 partes, que nós chamamos de 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A fissura que separa esses 2 hemisférios é chamada de fissura longitudinal. Mas ele não é separado por inteiro, ele permanece aí com uma comissura conectando os 2 hemisférios